Saudações da comuna rubro-negra. Bom, primeiramente, fora Temer. Eu vou fazer agora uma análise do pós-jogo Flamengo 2, Corinthians 2, que aconteceu nesse domingo, às 17 horas, na volta do nosso querido estádio Maracanã. Bom, o Flamengo entrou com duas surpresas na equipe titular. Uma, nem tão surpresa assim, porque já vinha sendo especulado durante a semana. O Zé tentou despistar ali na entrevista coletiva, mas foi confirmado, né? Que foi a entrada do Mancoejo. A outra, sim, uma grande surpresa, a entrada do Emerson Sheik. Pouca gente especulava essa alteração, mas ele também resolveu fazer. Então o Flamengo foi a campo com Muralha, Pará, Hever, Vaz, Jorge, Márcio Araújo, William Arão, Diego, Mancoejo, Emerson Sheik e Paulo Guerreiro. Essa alteração tática nos possibilitou atuar por uma das poucas vezes esse ano num 4-4-2. Muita gente pedia o 4-4-2 do Flamengo, mas fica a seguinte reflexão: qual é a grande equipe no futebol mundial? Pode ser na Europa, pode ser na América do Sul, qualquer grande equipe que atue no 4-4-2. A questão não é se ele está atualizado, se ele é desatualizado, se é bom, se é ruim, se é ultrapassado. A discussão aqui não é essa. O fato é que o 4-4-2 é um esquema de funções dentro do campo mais limitadas e que é, sem sombra de dúvida, um estilo de jogo mais pragmático. Funciona muito bem com equipes mais modestas, como o Leicester, por exemplo, que foi campeão, atuando dentro desse esquema. Para uma equipe que quer um futebol mais elaborado, um futebol mais vistoso, né, um estilo de jogo mais propositivo, mais próximo daquilo que o próprio torcedor do Flamengo quer, não é o ideal, né? O Flamengo ontem claramente ficou confuso, porque nesse esquema precisam também de dois jogadores para voltar e as duas linhas de quatro muito bem compactadas. E aí quem fechava pela direita? Fechava o Arão, e aí ele perdia um pouco o seu poder de chegada na frente. Fecharia o Márcio Araújo, e aí o Arão ficava centralizado junto com o Diego. O Mancoejo tinha que fechar do outro lado. E aí os dois caras que ficam por dentro precisam fazer muito bem essa função de atacar e defender com sincronia e de acordo com as circunstâncias do jogo. Os nossos volantes não faziam nada disso. Então o Flamengo ficou exposto, ficou um buraco entre a defesa e o meio campo, porque essas duas linhas de quatro não estavam compactadas, não estavam sincronizadas. Como resultado, o Corinthians abriu o placar 1-0. Depois que o Corinthians abriu o placar, nós empatamos sim a partida, com um gol irregular do Guerreiro, mas continuamos jogando pior. O Corinthians aproveitou uma dessas falhas, né, de desatenção mais uma vez do Márcio Araújo, e virou a partida com o Rodriguinho chegando praticamente livre. Aliás, praticamente não. O Rodriguinho ficou livre dentro da pequena área do Flamengo, porque a marcação não acompanhou. É falha do jogador e é falta de assimilação tática também. Depois disso, o Flamengo virou o primeiro tempo perdendo, voltou com a alteração do Fernandinho no lugar do Mancoejo, porque sofreu uma pancada na costela. E aí o Flamengo alterou um pouco o esquema e aí pôde retomar um pouco mais o controle da partida. Empatou mais uma vez com o Guerreiro, dessa vez com gol regular. E tentou ali na base do abafa, porque o Corinthians teve um jogador expulso, chegar até o terceiro gol. Muitos cruzamentos para a área, foram um excesso absurdo de cruzamentos para a área, mais de 20. Então, né, até o Leandro Damião entrou no lugar do Arão, também não conseguiu produzir nada. E o Flamengo empatou um jogo que a gente sabia que era difícil, né? Jogo festivo, com homenagens, volta do Maracanã, o time empolgado, né? Os jogadores ansiosos para jogarem esse jogo. Era um jogo já desenhado para que houvessem dificuldades. Apesar da equipe do Corinthians ser fraca tecnicamente, eles jogam como se fosse uma final de Copa do Mundo contra o Flamengo, sempre foi, né? Somado a isso, ao caráter do jogo, que teve essas questões que eu levantei para vocês, a gente sabia que não seria uma partida fácil. Quem achava que iria ser
tranquilo, não estava levando em consideração todos os aspectos do jogo. E é isso, a vantagem para o Palmeiras aumentou em 2 pontos, mas não tem nada perdido. Não tem nada perdido por quê? Não tem nada perdido porque o campeonato não está decidido. Porque o Palmeiras não joga bem. O Flamengo caiu muito de rendimento, é verdade. Nas últimas partidas a gente vem alertando para isso. Mas, de fato, o Palmeiras também não faz umas partidas exuberantes. Mas ganha o jogo. E no futebol, os 3 pontos ainda fazem muita diferença. Mas o desempenho permite ao Flamengo sonhar ainda com uma queda do Palmeiras. E aí o Flamengo precisa melhorar, sim, o seu rendimento dentro do campo. Próximo jogo, a gente precisa entrar mais concentrado, consertando os erros e entrar num 4-4-1. O nosso querido 4-4-1 com um ponta mais armador para auxiliar o Diego, tudo bem? Mas vamos jogar o esquema que está dando certo aí, que encaixa melhor no elenco e que a gente precisa sim para ganhar esses jogos, um esquema, né, desses que permitam mais variações. Tudo bem? Saudações rubro-negras.